Dentre os muitos tipos psicológicos descritos por Carl Gustav Jung, há um que ocupa um lugar único, não apenas por sua raridade, mas pela complexidade psíquica que carrega: o intuitivo introvertido. Segundo Jung, essa personalidade representa um dos modos mais difíceis de se compreender, tanto pelos outros quanto por si mesma. Não é um tipo orientado para a ameação externa, para o mundo dos fatos ou das emoções observáveis. Pelo contrário, ele vive conectado a um fluxo simbólico que emerge do inconsciente, guiado por imagens internas, premonições e estruturas arquetípicas que escapam à percepção comum. Este tipo não opera a partir da lógica linear ou da observação empírica. Sua bússola é interna. Ele capta significados que ainda não estão formados. Percebe movimentos psíquicos antes que se tornem conscientes e se guia por uma sensibilidade profunda ao invisível. O mundo concreto, com suas demandas práticas e códigos racionais, muitas vezes lhe parece banal ou irrelevante. E não porque seja arrogante ou desinteressado, mas porque sua atenção está voltada para outra dimensão. Um plano simbólico que frequentemente antecipa o tempo presente. Para ele, os fatos são sombras de algo mais essencial, ainda em processo de gestação. Jung descreveu este tipo como alguém que percebe o que está prestes a ser, mas ainda não é. É uma percepção orientada para o potencial, para o vir a ser psíquico, para o que está se formando no inconsciente coletivo. Esse modo de funcionamento torna o intuitivo introvertido sensível a transformações culturais, espirituais e existenciais, que se anunciam antes de se tornarem visíveis. Mas essa sensibilidade, por mais poderosa que seja, tem um preço. O mundo ao seu redor não opera na mesma frequência. A sociedade exige provas, resultados, dados objetivos. E o que este tipo percebe, por sua própria natureza, é intangível, ao menos inicialmente. O resultado disso é um abismo entre o que ele vê internamente e o que o mundo espera dele. Suas percepções são frequentemente ridicularizadas, ignoradas ou patologizadas. É o tipo de pessoa que intui algo essencial sobre alguém que acabou de conhecer, que sente rupturas no ar antes que os eventos ocorram, que pressente desfechos muito antes de os fatos se confirmarem. Mas, quando tenta comunicar isso, quase sempre encontra o silêncio ou a rejeição. Com o tempo, ele aprende a se calar, a guardar seu mundo interior como um espaço privado e impenetrável. E é precisamente nesse silêncio que o verdadeiro perigo começa. Jung deixou um aviso claro. Quando este tipo não encontra formas de traduzir suas visões em linguagem, arte ou ação concreta, ele corre o risco de ser consumido por elas. O mundo interior, que deveria ser uma fonte de revelação, se torna uma prisão. As imagens simbólicas, quando não integradas à consciência, começam a dominar a psique com uma força autônoma, e o sujeito deixa de ser aquele que contempla. Ele se torna aquele que é possuído pelas imagens. É aqui que a sombria advertência de Jung toma forma. O dom da intuição profunda, se não for equilibrado, pode se transformar em um processo de dissociação. Neste vídeo, vamos explorar essa trajetória em detalhes. Entenderemos como este tipo funciona, quais são seus perigos específicos e, acima de tudo, que potencial transformador ele carrega quando consegue encontrar um caminho de expressão e integração. A jornada do intuitivo introvertido não é fácil, mas também não é trivial. É uma jornada entre mundos, e compreender essa travessia pode iluminar não apenas aqueles que vivem essa configuração psíquica, mas também os que desejam compreender os mistérios mais profundos da alma humana. No sistema tipológico de Jung, a intuição é considerada uma das funções irracionais da psique, ou seja, uma forma de percepção que não se baseia na lógica ou na experiência sensorial. No entanto, no caso do tipo intuitivo introvertido, essa função assume uma direção profundamente internalizada. Diferente da intuição extrovertida, que busca possibilidades no ambiente externo, a intuição introvertida se volta para dentro, para as profundezas do inconsciente. Ela capta não o que é visível, mas o que emerge das camadas mais arcaicas e simbólicas da psique, muitas vezes sem aviso, contexto
ou explicação imediata. Jung descreveu essa função como a capacidade de perceber imagens psíquicas brutas, formas simbólicas, que ainda não foram transformadas em pensamento, sentimento ou ação. O tipo intuitivo introvertido vive em contato constante com essas imagens. Ele não vê com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. O que para os outros parece uma situação comum, para ele pode carregar significados ocultos, tensões invisíveis, padrões que se repetem silenciosamente. Sua mente opera como uma antena voltada para dentro, captando sinais que não têm linguagem, mas possuem peso, forma e energia psíquica. Essa sensibilidade, quando integrada, é uma fonte poderosa de insight. O intuitivo introvertido é capaz de perceber o sentido profundo dos eventos, compreender as motivações inconscientes dos outros e antecipar mudanças antes que se tornem perceptíveis. No entanto, por outro lado, essa mesma sensibilidade o torna vulnerável à dispersão interna. Como a função sensação, responsável por manter o contato com o presente e com o corpo, é frequentemente a mais subdesenvolvida neste tipo, ele pode facilmente se afastar da realidade objetiva. A intuição, então, começa a funcionar de forma autônoma, desconectada da experiência prática, e o indivíduo se perde em um oceano de imagens internas. Essa arquitetura interior não é caótica, mas também não é controlável. As imagens simbólicas surgem por necessidade psíquica, não por escolha consciente. Quando bem direcionadas, essas visões podem se tornar sementes de criação, ideias que transformam, símbolos que curam, narrativas que revelam. Mas se não são compreendidas e processadas, podem se acumular como ruído psíquico, levando à confusão, à paralisia e ao colapso da função racional. O indivíduo, então, começa a viver não no mundo, mas em uma espécie de realidade paralela que se retroalimenta. Para o intuitivo introvertido, entender o funcionamento de sua própria intuição é o primeiro passo para não ser escravizado por ela. Ele precisa aprender a distinguir o que é um símbolo revelador do que é fantasia infundada. E isso exige tempo, silêncio e estrutura interna. Mas exige também um alerta. Por mais fascinante que seja este mundo interno, ele guarda armadilhas. A próxima parte do vídeo abordará especificamente essas armadilhas, especialmente o momento em que a visão simbólica, sem encontrar expressão, começa a se transformar em delírio. A intuição introvertida possui uma característica que a torna simultaneamente fascinante e perigosa. Ela não opera no tempo presente. Sua natureza é voltada para o que está por vir, para aquilo que ainda não é, mas que se insinua nas bordas da consciência. O tipo intuitivo introvertido vive como se habitasse o limiar entre o agora e o ainda não. Ele pressente a aproximação de eventos, percebe mudanças arquetípicas no tecido psíquico e cultural antes que elas se manifestem de forma concreta. Essa capacidade de antecipação o torna, nas palavras de Jung, semelhante a um profeta. Alguém que vê o que os outros ainda não conseguem ver. Mas há um dilema fundamental nessa posição. O que é visto não pode ser provado. O que é sentido não pode ser justificado com fatos. E o que é intuído, raramente, encontra ressonância nos outros. Isso cria um conflito constante entre a clareza interna da visão e a falta de reconhecimento externo. O intuitivo introvertido começa a duvidar de si mesmo, ou então se refugia em sua percepção com uma convicção tão absoluta que rejeita o mundo ao seu redor. Em ambos os casos, a tensão entre o invisível percebido e o visível negado começa a corroer a psique. Um dos exemplos mais poderosos citados por Jung é o de uma paciente que descreveu, durante o processo analítico, a imagem de uma cobra preta alojada em seu abdômen. Com o avanço do tratamento, essa cobra começou a subir por seu corpo, até emergir de sua boca e se transformar em uma serpente com cabeça de ouro. Para muitos, isso pareceria uma fantasia delirante, mas Jung interpretou a imagem como um símbolo claro de transformação interior, um processo de individuação tomando forma visual através do inconsciente. A cobra preta representava o conteúdo reprimido que, ao ser integrado, renascia como um símbolo de cura. Este exemplo ilustra com precisão o funcionamento da intuição introvertida.
Ela não fala com a lógica, mas com imagens. Ela não aponta para causas, mas revela destinos. O problema surge quando essas imagens não encontram uma linguagem externa, quando o símbolo não é traduzido em criação, reflexão ou ação. Nesse ponto, a visão, antes reveladora, começa a se fechar em si mesma. A mente perde a capacidade de distinguir o que é insight do que é ilusão. E o que era sabedoria simbólica se torna delírio solitário. A fronteira entre a revelação e o delírio é extremamente sutil, e o intuitivo introvertido caminha sobre ela todos os dias. Para que a intuição não se transforme em um labirinto psíquico, é fundamental entender quais mecanismos podem levar a uma ruptura com a realidade. Na próxima parte, exploraremos exatamente esse processo, o momento em que o símbolo, por não ser expresso, começa a dominar completamente o sujeito, levando à inflação arquetípica e à perda do senso de realidade. O tipo intuitivo introvertido é, por natureza, um indivíduo solitário, não por preferência, mas por estrutura psíquica. Sua atenção está voltada para o que não pode ser visto, para o que ainda não tomou forma, para aquilo que emerge do inconsciente em símbolos, visões e premonições. No entanto, essa orientação interior, quando não encontra um meio de expressão ou mediação com o mundo externo, cria um espaço fértil para crises de identidade e, em casos mais extremos, para delírios de grandeza. Jung chamou esse processo de inflação, o momento em que o ego é inflado por conteúdos inconscientes e passa a se identificar com arquétipos poderosos sem perceber seus limites. Esse fenômeno ocorre de forma sutil. O indivíduo intuitivo introvertido, por perceber padrões simbólicos profundos, pode começar a acreditar que foi escolhido para uma missão especial. Esse senso de singularidade, embora inicialmente legítimo como reflexo de sua sensibilidade, pode se transformar em uma ilusão messiânica. O indivíduo passa a se ver como um portador de verdades absolutas, um visionário não reconhecido, um profeta rejeitado por uma sociedade cega. A crítica dos outros é interpretada como perseguição. A dúvida é vista como sinal da inferioridade alheia. O isolamento se aprofunda, não como consequência, mas como justificativa. Ninguém me entende porque sou mais evoluído. Esse tipo de inflação psíquica é perigoso porque dissolve a autocrítica. O indivíduo passa a viver dentro de sua própria narrativa simbólica, sem distinção clara entre o que é conteúdo arquetípico e o que é realidade concreta. Ele se identifica com imagens do inconsciente, o sábio, o mártir, o profeta, e perde o contato com sua humanidade comum. Essa superidentificação com arquétipos leva à fragmentação psíquica. A função intuitiva, que antes oferecia vislumbres de sentido, se transforma em um veículo de fuga. A vida prática é negligenciada. As relações se tornam meramente instrumentais, e qualquer contradição é rejeitada como uma ameaça à visão interior. Jung observou que esse padrão era comum em personalidades que se isolavam emocionalmente e resistiam a qualquer forma de adaptação ao mundo. O perigo maior, segundo ele, não era o isolamento em si, mas o que vinha depois: a completa colonização da consciência pelo inconsciente. Quando isso acontece, o ego deixa de mediar a realidade e se torna um mero receptáculo passivo de imagens simbólicas. A percepção se distorce, o julgamento é contaminado e a existência passa a se mover em um reino de fantasia sutilmente delirante, onde tudo parece fazer sentido, mas nada está enraizado no real. Ainda assim, nem todo contato com o símbolo leva ao colapso. Existe um antídoto, e ele começa com a capacidade de expressão, a habilidade de traduzir o invisível em forma, palavra, gesto ou arte. Quando a visão simbólica encontra um caminho para sair da esfera privada e se manifestar no mundo, ela se transforma de prisão. Na próxima parte, veremos justamente isso. Como figuras intuitivas que conseguiram canalizar suas visões, como Kafka, Van Gogh e o próprio Jung, transformaram suas percepções internas em obras que alteraram a consciência coletiva. A sobrevivência psíquica do tipo intuitivo introvertido
depende, em grande parte, de sua capacidade de transformar o invisível em forma. Para Jung, o símbolo não expresso tende a se tornar um agente autônomo dentro da psique, atuando como um corpo estranho que não foi digerido pela consciência. A única maneira de integrar essas imagens internas é oferecendo a elas um contorno no mundo externo. A expressão simbólica, seja através da arte, da escrita, da música ou de rituais, não é um luxo estético. É uma necessidade vital. Esse processo de traduzir o símbolo para o real é o que diferencia o visionário criativo do místico fragmentado. Quando o tipo intuitivo introvertido encontra uma forma de externalizar suas percepções, ele transforma sua solidão simbólica em comunicação, sua estranheza em linguagem, seu isolamento em impacto. O que era um labirinto interno se torna um mapa compartilhável. E este ato de criação tem um efeito duplo. Não apenas alivia a tensão psíquica interna, mas também oferece ao coletivo acesso a conteúdos que antes estavam apenas no inconsciente. A história está repleta de exemplos de figuras que, muito provavelmente, operavam a partir dessa função intuitiva introvertida. Franz Kafka, com seus textos labirínticos e oníricos, canalizou sua alienação simbólica em obras que até hoje capturam o absurdo da existência moderna. Vincent van Gogh, incapaz de se adaptar ao mundo prático, derramou sua visão emocional e simbólica em pinceladas explosivas, cada quadro uma tentativa desesperada de traduzir uma alma em ebulição. O próprio Jung, que reconhecia este tipo em si mesmo, escreveu suas obras mais profundas como tentativas de traduzir experiências internas complexas em sistemas compreensíveis. Mas não se trata apenas de genialidade ou talento. O que esses exemplos mostram é que a expressão simbólica é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Quando essa ponte não existe, o símbolo se acumula, se fecha em si mesmo e começa a distorcer a percepção da realidade. Mas quando há uma via de saída, a imagem interna se torna obra, gesto, palavra, e isso reorganiza a psique. A função intuitiva deixa de operar no escuro e passa a colaborar com a consciência. A criatividade, então, não é apenas um dom. É um processo de integração psicológica. No entanto, mesmo a mais rica expressão simbólica pode não ser suficiente se não houver um enraizamento no real. O tipo intuitivo introvertido, por sua estrutura, tende a negligenciar o corpo, a rotina e os limites concretos, e isso o expõe a novos riscos. A criação pode se tornar compulsão, a inspiração pode virar fuga. A verdadeira integração só acontece quando o símbolo também encontra uma base sensorial, quando a intuição é equilibrada pela sensação. Na próxima parte, exploraremos este aspecto fundamental, como práticas simples, ligadas ao corpo e à terra, podem servir de antídoto contra a dissolução psíquica. A função intuitiva, especialmente em sua forma introvertida, opera fora do tempo, do corpo e da linearidade. Ela mergulha no inconsciente, colhe símbolos e premonições, e retorna à superfície carregando visões que não pertencem ao mundo concreto. Essa habilidade é o que confere ao tipo intuitivo introvertido seu brilho enigmático, mas é também o que o fragiliza. Sem uma âncora, sem uma base sólida no presente, essa intuição corre o risco de se tornar um redemoinho. E é por isso que Jung enfatizava a importância de integrar a função inferior, a Pan-sensação. A sensação é a função responsável por nos manter conectados ao agora, ao corpo, ao mundo material. Ela percebe o que é tangível, o calor do sol na pele, o gosto amargo do café, o peso de um objeto nas mãos. Para o intuitivo introvertido, que tende a negligenciar essas percepções como mundanas ou irrelevantes, a sensação parece quase uma língua estrangeira. Mas é precisamente essa língua que pode fornecer o antídoto para a abstração excessiva. É na materialidade das coisas simples que este tipo pode encontrar o equilíbrio. Ao caminhar, cozinhar, cuidar de plantas, praticar um ofício manual ou simplesmente manter uma rotina. O retorno ao corpo, à rotina e ao tempo presente não nega a profundidade simbólica.
ele a sustenta. Quando o tipo consegue alternar entre o mergulho intuitivo e a prática concreta, suas visões deixam de ser labirintos e se tornam raízes. Ele se torna capaz de transitar entre os mundos, o interno e o externo, o invisível e o tangível. Esse trânsito é o que caracteriza a verdadeira maturidade psíquica. O símbolo, então, deixa de ser um objeto de contemplação passiva e se transforma em uma força orientadora real, que molda a vida, as decisões e as relações. Não como um oráculo, mas como uma bússola. Os rituais cotidianos assumem, nesse contexto, uma função terapêutica. Eles não precisam ser grandiosos ou esotéricos. Podem ser tão simples quanto acender uma vela ao amanhecer, escrever em um caderno ao final do dia, ou organizar intencionalmente um espaço de trabalho. Esses pequenos atos criam um eixo no caos interno. São gestos que dizem ao inconsciente: existe ordem, existe corpo, existe realidade. E é nesse espaço ritualizado que o símbolo pode descer à terra sem explodir a psique. A integração da sensação não é uma limitação. É o que permite que a intuição floresça com mais força. Mas mesmo quando há expressão simbólica e ancoragem no real, o tipo intuitivo introvertido enfrenta um desafio final: viver sua verdade em um mundo que, geralmente, rejeita tudo o que não pode ser medido, explicado ou monetizado. Como sustentar sua visão em um ambiente dominado pela lógica, pela produtividade e pelo imediatismo? Como continuar escutando os símbolos internos quando o mundo externo exige obediência ao concreto? Este é o embate final, e será o tema da última parte deste vídeo. Mesmo quando o tipo intuitivo introvertido desenvolve meios de expressão simbólica e constrói práticas de ancoragem na realidade, ele ainda enfrenta um obstáculo que poucos percebem e que talvez seja o mais difícil de todos: sustentar a própria verdade interior em um mundo que rejeita sistematicamente o invisível. A cultura moderna, focada no concreto, no imediato e no mensurável, valoriza resultados objetivos, dados estatísticos, produtividade e performance visível. Intuições profundas, visões simbólicas e reflexões silenciosas não são apenas ignoradas, são frequentemente ridicularizadas, patologizadas ou descartadas como irrelevantes. Para o indivíduo intuitivo introvertido, isso cria uma tensão constante entre a fidelidade à própria alma e a necessidade de adaptação. A todo momento, ele se vê diante de uma escolha: trair sua visão interior para se encaixar no discurso coletivo, ou permanecer fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique a marginalização, a incompreensão e a solidão. E essa escolha não é teórica. Ela se apresenta nos detalhes do cotidiano, em conversas onde precisa silenciar o que realmente pensa, em ambientes onde seu silêncio é interpretado como fraqueza, em trabalhos onde não pode expressar o que vê, sente ou pressente sob a ameaça de ser considerado inadequado. Mas essa tensão não precisa levar à resignação. Jung defendia que o processo de individuação exige exatamente isso: a sustentação do núcleo simbólico do self, mesmo em meio às forças contrárias da coletividade. Viver sua verdade simbólica, para o indivíduo intuitivo introvertido, não é se retirar do mundo. É navegar por ele sem perder o eixo interno. É saber que a visão que ele carrega talvez nunca seja plenamente reconhecida, e ainda assim precisa ser vivida. Porque no final, a função da intuição não é agradar, convencer ou vencer, é apontar para caminhos que ainda não existem. Viver simbolicamente em uma sociedade materialista é um ato silencioso de resistência. É escolher a profundidade em vez da aparência, o significado em vez da conveniência. É sustentar uma conexão com o invisível, mesmo quando tudo ao redor diz que isso não tem valor. Mas este tipo, quando encontra a coragem de se manter fiel ao que vê, se torna uma figura transformadora. Não por se impor ao mundo, mas por revelar, com sua presença, que existe algo para além da superfície. E essa revelação, por mais sutil que seja, tem o poder de tocar, perturbar e inspirar aqueles que estão prontos para perceber. Se você sente que pertence a este mundo invisível, se vive entre símbolos, intuições
e premonições que poucos compreendem. Compartilhe nos comentários como você tem lidado com essa travessia. Que estratégias encontrou para se manter inteiro? Como equilibra o mundo interior com a realidade externa? Sua resposta pode ajudar outros que vivem o mesmo dilema silencioso. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo. Ele pode ser a continuação natural desta reflexão e oferecer a chave que faltava para aprofundar ainda mais este mergulho. É importante. Te vejo lá.